2019 foi, de longe, o ano mais importante da minha vida. Foi simplesmente a transição de uma fase na qual eu vivia tudo que eu não queria viver e estava completamente infeliz para a fase que eu vivo hoje. Mas mesmo em 2019, quando as coisas começaram a mudar e eu comecei a vislumbrar um Pedro diferente, eu não consegui imaginar que eu me tornaria a pessoa que eu me tornei. E, sem sombra de dúvidas, o principal pilar da mudança nesse ano de 2019, que se estendeu até hoje, foi a leitura. E de lá pra cá, eu li 53 livros. Mas a maioria desses livros não foi transformador, na verdade não fez diferença nenhuma na minha vida. Mas teve 6, e exatamente 6, que foram o resumo de tudo que eu aprendi, que eu precisei aprender para me tornar a pessoa que eu sou hoje e para construir tudo que eu construí até hoje. Eu trouxe eles aqui, eu tirei eles da minha estante. Tá tudo aqui. Na verdade, tem um pequenininho escondido. E eles me ensinaram quase tudo que eu preciso saber. E hoje eu quero compartilhar esses aprendizados com vocês. Na verdade, eu quero instigar a sua curiosidade de ler esses livros, porque você também pode ler isso aqui em 6 meses ou menos. O meu objetivo é fazer com que você se torne uma pessoa melhor todos os dias. E nada mais justo do que compartilhar o meu ouro, o que mais me transformou, para que você também possa viver essa transformação na sua vida. Meu nome é Pedro, eu sou médico, sou cirurgião geral, mas aqui no meu canal você vai ver vídeos sobre empreendedorismo, finanças, mudança de hábitos e principalmente sobre educação. Se você não quer perder nenhum conteúdo, ativa as notificações e clique em se inscrever e vamos pro vídeo. Eu vou seguir uma sequência que não é uma sequência de classificação dos livros, aqui não tem melhor, não tem pior. Eu vou seguir uma sequência do menor pro maior. Este aqui é o livro fininho, tem umas 100 páginas e foi um dos primeiros livros que eu li na minha jornada de transformação. E eu separei aqui 3 palavras para resumir o que esse livro traz: coragem, uso de substâncias e pornografia. Esse livro foi escrito em 1938, só que ele foi publicado só na década de 80. E, pelo que eu pesquisei, isso aconteceu porque a igreja não gostava muito da ideia de um livro chamado Mais Esperto que o Diabo, e as coisas não foram para frente na época. Ele foi uma publicação pós-mortem, o autor é Napoleão Hill, e esse livro apareceu em um momento, para mim, que foi disruptivo. Primeiro, coragem. Normalmente, na maior parte da vida, a gente tende a ficar no lugar que a gente está. A gente tem medo de sair, a gente tem medo de prestar uma prova, a gente tem medo de se mudar, a gente tem medo de abrir uma empresa, a gente tem medo de falar o que a gente pensa ou de se expor. Esse livro mostra que o diabo, que no meu entendimento é uma metáfora, ele usa de distratores para fazer com que a gente fique estagnado no mesmo lugar. Seja medo ou seja alguma distração que eu vou trazer aqui daqui a pouco. E medo é o principal ponto, né? A cultura da nossa sociedade incentiva a gente a ter medo. A cultura dos nossos pares faz com que a gente entenda que é melhor ficar no lugar que a gente está. E o diabo se alegra, ou essa metáfora aqui se alegra sempre que você está parado no mesmo lugar com medo. Então, coragem foi o primeiro aprendizado. O segundo, abuso de substâncias. E o que me pegou muito quando eu li é que, apesar de ter sido escrito em 1938, esse livro fala das substâncias, ele usa álcool e cigarro como os exemplos, como armadilhas ou distratores que o diabo te dá para ficar parado, para não fazer o que você tem que fazer. E isso me pegou porque, se você é curioso, assim como eu, e vê revistas médicas, por exemplo, antigas, na década de 60 era comum médico fazendo propaganda de cigarro. Ou seja, não se sabia em 1938 que cigarro fazia mal. E eu achei muito legal ele usar isso como um exemplo de algo ruim. Então, a ideia de as substâncias tóxicas, né, vamos dizer assim, que seja álcool, seja cigarro, seja qualquer outra droga, é um distrator que afasta a gente da pessoa que a gente deveria ser. Eu gostei muito de ver isso aqui nesse livro e reforçar essa ideia na minha mente. E o terceiro ponto, que para mim em 2019 foi o mais importante, eu coloquei aqui como pornografia, e obviamente esse livro não fala de pornografia, até porque isso não existia na época, mas ele usa o sexo como um fator que o diabo usava como uma distração. Então, uma pessoa que está dando muito certo, está focada nos seus objetivos, está conquistando tudo que deseja, pode, por exemplo, cometer adultério da esposa e estragar a vida. Pode, por exemplo, ficar viciado em sexo e estragar a sua vida. E hoje a gente tem muito consumo de pornografia, né? Na época a gente tinha também, quando eu li esse livro, e eu era um consumidor desse tipo de conteúdo, e para mim foi algo que mexeu comigo e instituiu mudança na minha vida, e hoje, olhando em retrospecto, isso foi muito importante e muito relevante. E aqui não é sobre não praticar sexo ou viver a castidade, mas sim sobre uso consciente, como se fosse algo como uma substância, né? Até porque, na minha concepção, absolutamente tudo em excesso é maléfico. Inclusive, dá pra gente se matar tomando água demais. Quando a gente entende esse tipo de coisa e consegue equilibrar os prazeres na nossa vida, o progresso fica muito mais fácil, muito mais palpável. Esse aqui é o que eu mais falo no meu Instagram. Esse aqui eu repito ele o tempo inteiro, e eu gosto tanto desse livro que eu li ele 3 vezes. Esse aqui, pra mim,
pra mim, esse eu não falo como regra geral, mas pra mim ele foi talvez o mais importante. E o resumo desse livro é aprender a como não ser chato. Eu era uma pessoa muito chata, eu tenho consciência disso. Eu tinha pouquíssimos amigos e a culpa era absolutamente minha, simplesmente pelo fato de que eu era muito chato. E esse livro aqui te ensina como não ser uma pessoa chata. E isso é maravilhoso. Quando você para de ser chato, seu ciclo de amizades se expande, as pessoas te tratam melhor, você se diverte mais, você tem com quem compartilhar a vida. E é muito legal que você aprende também com esse livro a ser uma pessoa mais tolerante, porque todo mundo vacila uma pessoa com a outra. E esse livro te ensina que o nosso egoísmo, que as pessoas que olham só pra si, não são pessoas más necessariamente. Isso é uma questão da nossa espécie. Na verdade, a gente é feito para ser egoísta e só olhar para si. Só que esse livro te ensina justamente a fazer o contrário, a não ser egoísta e olhar muito mais para o outro, ouvir muito mais do que você fala e desfrutar dos resultados disso. É muito mais legal e muito mais divertido ser uma pessoa interessante, na verdade, uma pessoa que se interessa pelo outro e ter um ciclo de amizades muito amplo, pessoas que confiam em você, pessoas que se interessam por você, do que o contrário. Esse livro aqui é o manual para você que se considera uma pessoa chata ou para você que tem poucos amigos e sente que ninguém gosta de você. Esse aqui não dá para ficar assim. O terceiro, esse aqui é um livro mais técnico, ele tem bastante referência de ciência, de artigos científicos e, primeiro, ele ensina a gente a construir novos hábitos, bons hábitos e também ensina a se livrar de maus hábitos. Ele traz estratégias, traz formas da gente conseguir fazer isso mais rápido e de forma mais eficaz. E outro ponto importante que eu gosto de pensar nesse livro, uma frase que resume ele é: o livro que te ensina a não desistir. Ele primeiro ensina por que a gente desiste de hábitos difíceis e que são hábitos que a gente precisa construir, mas também ele ensina a mudar algumas coisinhas que fazem com que a gente se mantenha mais tempo nos hábitos que a gente quer ter. E, qualquer coisa de diferente que você quer fazer na sua vida, você vai precisar mudar algum hábito. Eu quero engordar. Beleza, você vai ter que criar o hábito de comer mais. Não importa o que você queira fazer, você vai precisar mudar algum hábito se você quiser ter alguma mudança. Em resumo, esse aqui é um livro bem prático, quase que um manual, que diz exatamente o que você vai precisar fazer para tirar hábito ruim, colocar hábito bom, e é um guia prático. Existem outras opções, tem um livro que chama O Poder do Hábito, mas esse aqui é melhor. Esse aqui é quase que um compilado de todos os livros de hábitos, e talvez essa aqui seja a melhor opção para começar dentre os que eu estou falando para vocês. Não é o que eu mais amo, mas ele é o que vai trazer mais resultado mais rápido. E, inclusive, ele vai te ajudar a poder instituir o hábito da leitura para poder ler esses outros livros aqui. Até porque o último que eu vou mostrar para vocês é quase que uma bíblia, então você vai precisar estar acostumado a ler. E certamente esse livro vai te ajudar não só a ler, mas como a mudar qualquer coisa que você não gosta na sua vida. Esse livro aqui, eu já citei ele para você aqui, e ele é um livro que me causa emoções fortes. Esse aqui eu já li 2 vezes também. E ele está diretamente atrelado à minha desistência da residência de cirurgia plástica. E este aqui, é difícil falar, todo livro que eu pego, às vezes eu tenho vontade de falar que é o mais importante, porque todos aqui realmente são fundamentais. E esse aqui é um livro que fala sobre uma coisa que é estranha pra gente, que é sobre fazer menos para ter mais resultado. O tempo todo a gente acha que a gente precisa otimizar o nosso tempo e fazer o máximo de coisa possível para poder colher o máximo de resultado. E esse livro, ele vem dizendo justamente o contrário. Faça pouquíssimas coisas, mas faça muito bem feito, com muita qualidade e muita intensidade. Diga não para tudo que te desvia do seu objetivo principal. Abandone tudo que te desvia do seu objetivo principal. Foque só naquilo que é essencial. O nome é essencialismo e é justamente isso. Então, esse livro, para pessoas que estão realmente atoladas de coisa para fazer, que sentem que não dão conta de tudo, você precisa ler. Precisa ler. Não tem como fugir disso aqui. É um livro que incomoda. Ele não é um livro que vai te deixar na zona de conforto. Ele é um livro que traz uma certa angústia. Ele trouxe a angústia necessária para eu abandonar uma residência. E não tem problema. Você não vai largar a residência se você ler esse livro. Fica tranquilo. Eu estava passando por um momento particular. Mas leia esse livro porque ele com certeza vai ser disruptivo na sua vida. E agora, os 2 maiores vão mudar um pouco o destino da conversa aqui. Esses aqui são muito mais práticos, né? Tem alguns mais filosóficos, outros menos, mas eles são mais do que fazer, como fazer. Esses 2, eles são muito diferentes. Ele não vai te ensinar nada prático, na verdade, mas esse livro vai fazer você uma pessoa mais profunda. Ele não é um livro de filosofia, ele não é um livro que vai te ensinar coisas muito complexas, mas esse livro, para mim, ele é o guia do ignorante sobre a história da humanidade, sobre a evolução da humanidade. O historiador que escreveu esse livro chama Yuval Harari. Eu
não concordo com todas as opiniões dele, ele tem vários outros livros, mas para mim este livro aqui é um compilado da nossa pré-existência. Na verdade, ele começa falando dos nossos antecessores, o Homo erectus, os outros Homo, que já não me recordo mais o nome, o Homo neanderthalis, e vem até os dias de hoje, e ele termina até trazendo um pouco adiante do que a gente vai viver aí no futuro. E esse livro aqui traz uma visão um pouco diferente do nosso dia a dia, assim, que a gente está acostumado a entender a sociedade como algo natural, que as pessoas acreditam no dinheiro porque o dinheiro realmente é sólido, ou as pessoas acreditam em instituições porque elas são sólidas, e esse livro faz a gente questionar toda essa organização da sociedade e até questionar a forma como o ser humano evoluiu e até como outras espécies evoluem, prosperam ou não prosperam, e faz a gente questionar o que é ou não é importante. Então, para mim, esse livro é um livro mais para dentro. Você vai mudar um pouco a forma como você enxerga as coisas, mas vai te tornar uma pessoa mais complexa, mais inteligente. E, no fundo, esse é o livro que vai te ajudar a ser uma pessoa menos rasa, talvez te afastar do desejo de só fazer uma harmonização facial, ir para Balneário Camboriú e comprar um carro caro. Ele vai te trazer um entendimento mais complexo das coisas e talvez seja o primeiro passo para você começar a ler coisas mais complexas, tipo um livro do Dostoiévski. Ele não vai te ensinar nada prático, mas vai te tornar uma pessoa mais interessante. Faz parte do trajeto de mudança ser uma pessoa mais interessante, mais curiosa e mais questionadora. Leia isso aqui porque vai te ajudar. Esse livro aqui é o maior, né? Não preciso nem contar pra você, mas foi um dos que eu li mais rápido. Eu li, acho que menos de uma semana esse livro. Ele não é uma história complexa, na verdade ele é um romance, mas é um romance escrito por uma filósofa chamada Ayn Rand, e ela tenta trazer as suas teses filosóficas aqui nesse livro, mas ele é um livro muito gostoso de ler. Ele conta a história de um casal que se apaixona, vamos dizer assim, eu não vou trazer nenhum spoiler. É um livro que me deixou muito puto quando eu li, porque dá muita raiva quando a gente lê esse negócio, mas ao mesmo tempo, ele me fez enxergar coisas que eu não enxergava antes. Eu não concordo em absoluto com tudo que essa filósofa fala, mas ele me fez olhar para o individualismo, para o egoísmo como algo importante. Esse foi o aprendizado desse livro, e ele me fez ver que talvez o egoísmo é o que faz muitas vezes as pessoas serem mais felizes entre os outros. Ou seja, pessoas egoístas criam uma sociedade melhor. Em resumo, eu acho que essa é a ideia que esse livro traz. Este aqui vai trazer mais profundidade que o Sapiens. Eu li ele primeiro que o Sapiens, mas eu acho que talvez leia Sapiens primeiro e depois leia esse livro aqui, até porque você já vai estar mais calejado de livros maiores. Mas leia. Não desista nas primeiras 200 páginas, ele começa a ficar bom depois de um tempo. Esse aqui é transformador e não assista o filme, fica uma recomendação secundária. O filme desse livro, que eu vi depois de ter lido, é uma porcaria. E quando eu li o livro, eu conseguia enxergar tudo que está aqui dentro. Eu via as coisas. Eu não vou contar nenhuma palavra para não dar spoiler, mas eu via tudo. E aí, vou ter que falar para o filme é uma bosta. É uma bosta. E estragou toda a minha imaginação. Então, só fica essa dica. Não veja o filme, mas leia o livro, aproveite a leitura e não desista nas primeiras 200 páginas, porque vale muito a pena. Esse não foi um vídeo para você gostar, mas se você ficou com vontade dessa transformação ou com vontade de ler algum desses livros, curte esse vídeo para me ajudar. Foi um prazer compartilhar esses livros com você e até a próxima.